O sofrimento mental é uma condição de saúde comum e pode interferir na maneira como uma pessoa se sente, pensa ou comporta, e pode causar sofrimento ou dificuldade no exercício pleno da cidadania. O sofrimento mental é comum, afetando aproximadamente 1 em cada 5 pessoas. Muitas pessoas com sofrimento mental precisam de suporte e/ou tratamento para ter uma vida significativa. Às vezes, as pessoas sentem-se constrangidas ou envergonhadas ao falar com outras pessoas sobre seu sofrimento mental. As crenças e práticas culturais podem ser úteis para pessoas com sofrimento mental, pois muitas vezes proporcionam oportunidades de conexão social e apoio emocional. Ao mesmo tempo, a cultura, entendimentos, crenças e mensagens também podem contribuir para o estigma ou crenças negativas relacionadas ao sofrimento mental, desencorajando as pessoas a procurar tratamento. Nas comunidades latinas, existem algumas mensagens comuns ou ditos populares que podem contribuir com o estigma sobre sofrimento mental e o desconforto em procurar ajuda. Antes de falarmos mais, é importante dizer que existe uma grande diversidade nas comunidades latinas. Alguns dos ditos populares falaremos mais sobre ditos que não se aplicam à sua cultura e sobre outros ditos que são familiares à sua cultura. Se você já ouviu antes, pense no papel que essas mensagens desempenham em sua vida ou na vida da sua família. Talvez você o tenha dito ou tenha sido dito a você. Vamos ver. Dito número 1. Roupa suja se lava em casa. Esse pensamento pode ser procedente de preocupações legítimas sobre privacidade ou pode reforçar o medo de que, se as pessoas tomarem conhecimento sobre o sofrimento mental de um familiar, isso poderia manchar o nome da família ou fazer essas pessoas acharem que há algo errado com esse membro da família. É por isso que muitas pessoas latinas não procuram ou são desaconselhadas a procurar ajuda profissional porque eles não querem que pessoas estranhas saibam sobre isso, incluindo um profissional da saúde mental, porque o que está sendo informado é um assunto privado da família. Sendo assim, mesmo quando o sofrimento mental é uma preocupação constante com a saúde, muitas famílias latinas preferem manter essas informações no âmbito privado. É importante saber que os profissionais de saúde mental devem obedecer a um código rigoroso de confidencialidade e, por isso, eles não têm permissão para compartilhar informações sobre qualquer pessoa com quem estejam trabalhando, exceto em situações muito limitadas e específicas. Também é importante saber que, com o devido suporte e tratamento, as pessoas podem iniciar a sua trajetória de recovery em saúde mental e ter uma vida significativa. Por isso, é importante que as pessoas procurem e recebam o apoio que precisam. Dito número 2. Eu não preciso de ajuda. Eu posso fazer isso sozinho, sozinha. A comunidade latina é muitas vezes reconhecida por sua resiliência e dignidade. Isso pode levar as pessoas a achar que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Como resultado, algumas pessoas latinas podem ser relutantes em procurar ajuda quando aparecem os primeiros sintomas de sofrimento mental. Uma outra forma de pensar sobre isso é a de que procurar por serviços de saúde mental é, na verdade, um sinal de coragem e resiliência. Buscar serviços significa que você está pronto para enfrentar seus desafios de frente, empenhando-se para encontrar novas estratégias de enfrentamento e autocuidado. Pessoas que buscam os serviços de saúde mental estão demonstrando coragem e integridade. Lembre-se, Deus ajuda a quem ajuda a si mesmo. Dito número 3. Isso melhora com remédio caseiro. Os métodos de tratamento natural e espiritual utilizam remédios caseiros e práticas que tiveram origem no catolicismo, rituais indígenas, rituais e cerimônias africanas e muitos outros rituais, sendo eles muitas vezes passados de geração em geração. Existem muitas evidências mostrando os benefícios desses métodos ao apoiar uma pessoa em sofrimento mental. No entanto, esses métodos podem não ser capazes de sozinhos atender a todas as necessidades de uma pessoa em sofrimento mental.
Às vezes, as pessoas não procuram ajuda de um profissional de saúde mental porque acreditam apenas no tratamento com remédios naturais. Esses rituais e práticas geralmente são mais efetivos para o cuidado integral quando são feitos por um profissional da saúde. Dito número 4. Eu não sou louco. Na cultura latina, as pessoas com sofrimento mental são frequentemente rotuladas como loucas ou loucos por outros membros da família ou comunidade. As pessoas com sofrimento mental podem ser vistas como emocionalmente instável, violentas ou temíveis. O sofrimento mental também pode ser associado à bruxaria, influências sobrenaturais ou castigo espiritual. Em muitas situações, acredita-se que os sintomas de sofrimento mental surgem como uma forma de chamar atenção ou são vistos como não sendo reais. Os sintomas do sofrimento mental são definitivamente reais e podem afetar o pensamento, as emoções e o comportamento das pessoas. Quando uma pessoa está experienciando um sofrimento mental grave, seu comportamento ou pensamento pode parecer estranho, mas isso não significa que a pessoa seja louca ou possuída. Ela pode se beneficiar com tratamento iniciando sua trajetória de recovery. É por isso que é tão importante que as famílias apoiem seus familiares com sofrimento mental, buscando tratamento e apoio de um profissional da saúde mental para que eles possam se sentir melhor, pensar com mais clareza e ter uma vida significativa. Embora esses ditados populares sejam baseados em crenças e valores culturais ensinados por gerações, eles podem impactar negativamente uma pessoa com sofrimento mental. Idealmente, práticas culturais positivas e solidárias podem melhorar a vida das pessoas com sofrimento mental quando integradas ao tratamento de um profissional e apoiadores. Pessoas com sofrimento mental e seus familiares não devem se sentir envergonhados. O recovery para pessoas com sofrimento mental é possível com o apoio da família, da comunidade, através da cultura e das práticas espirituais, dos serviços e do tratamento com um profissional. Quando ouvir esses ditos populares, use-os como uma oportunidade para educar e ajudar outras pessoas a aprenderem mais sobre o sofrimento mental de uma forma positiva, oferecendo apoio às pessoas em sofrimento mental. Se você ou um membro da família está experienciando sofrimento mental, você pode aprender mais sobre recovery visitando o Centro de Excelência em Saúde Mental Hispânico e Latino, a Aliança Nacional para a Doença Mental, ou NAMI, ou Assistência Técnica Nacional de Apoio à Família.